Casa do Pai, sabem disso? Dê um glória a Deus no seu lugar. Seja bem-vindo a essa casa hoje, aleluia. Senta no seu lugar, querido, que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre o seu coração nessa noite. Para nós, como Batista Memorial, é sempre um privilégio receber você que é membro desta casa, que visita esta casa, ou que hoje está vindo aqui pela primeira vez, ou que foi convidado por alguém para estar aqui. Olha, essa pessoa que convidou você, você deveria ter uma foto dela na sua carteira, porque ela te trouxe para o melhor lugar que você poderia estar hoje à noite, porque se Jesus falar ao nosso coração, a nossa vida pode ser transformada, eu creio nisso. Nós estamos num lugar que muda a vida de pessoas, e este lugar é na presença de Deus. Abra sua Bíblia por gentileza, em Lucas, capítulo de número 19, versículos de 37 a 40, Lucas 19, 37 a 40, você que nos acompanha online, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus te alcance aí onde você estiver, e que a palavra de Deus fale poderosamente aos nossos corações hoje. Lucas 19, versículos de número 37 a 40, diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Feche seus olhos. Senhor Jesus, o que pode um vaso de barro dizer a outros vasos de barro? O que pode alguém finito e incapaz dizer a outros finitos e incapazes? O que pode alguém que não sabe se estará aqui amanhã dizer a outros que não sabem se estarão aqui amanhã? A não ser que Jesus é tudo em todos, em todo o tempo, que toda a glória é tua e que tudo se resume ao nome poderoso de Cristo Jesus. E é nesse nome, fiados na tua graça, que nós abrimos o nosso coração hoje e pedimos: fala conosco, glorifica o teu nome através da tua palavra e faz aquilo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Me põe atrás da cruz de Cristo e que resplandeça sobre nossos rostos hoje a luz da graça, a luz daquele que salva, cura, restaura e transforma, a luz de Cristo, a luz do mundo. É no nome dele que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Para você que tem um pouco de familiaridade com a Bíblia, Lucas 19 é o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém, e ele vai entrar em Jerusalém por conta da celebração da Páscoa. Vai começar a semana de celebração da Páscoa. Jerusalém está lotada, apinhada de pessoas, era a festa mais importante do ano, e Jesus vai então entrar na cidade, e ele vai entrar na cidade de uma maneira peculiar. Jesus não vai entrar de Rolls Royce, de Porsche, de helicóptero, de nada disso. Jesus vai entrar montado num jumentinho, como o servo que ele era. E quando ele entra na cidade, a Bíblia diz, quando ele entra pela porta oriental, as pessoas então ficam efusivas, começam a louvar a Deus pelos milagres que elas viam que Jesus estava fazendo, e elas começam então a colocar as suas túnicas no caminho. As pessoas que eram muito pobres e que não tinham túnicas começam a tirar folhas das árvores e colocar no caminho, e eles começam a dizer: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E aquele coro vai tomando conta da multidão. Nisso os fariseus vem aquele burburinho, e eles então dizem para Jesus: repreende os teus discípulos, manda que eles se calem. E aí Jesus então dá uma resposta para eles, e a resposta que ele dá é: ainda que eles se calem, estas pedras clamarão. Ainda que eles se calem, as pedras então clamarão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando me aproximei desse texto para pregá-lo, há dias que eu venho com ele na cabeça, na cachola, eu queria seguir para outro caminho, de verdade, eu estava assim, eu ia seguir outro trilho, mas quando Jesus faz essa afirmação, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, porque Jesus disse assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. E eu me perguntei: e se eles tivessem se calado? O que as pedras diriam? E se eles tivessem se calado, qual seria
o testemunho que as pedras diriam. O que aconteceria se Jesus colocasse um microfone celestial, ou Deus colocasse um microfone celestial na boca daquelas pedras que vivenciaram tantas daquelas histórias que a gente conhece? O que aquelas pedras diriam? Que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que muitos dos eventos marcantes e miraculosos que aconteceram na Bíblia, tinha pedra na jogada. Não é uma coisa assim necessariamente miraculosa em Israel, porque quem foi em Israel sabe o tanto de pedra que tem naquele lugar, que é pedra, 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 pedra. Por isso que fulano erigiu um altar de pedra, claro, certo? Fosse Campo Grande e fulano colocou uma tiririca em cima da outra, né? Mas lá é pedra, pedra é o que tem, pedra calcária. Então a gente vê que sempre está cercado de um cenário de pedras, e muitas vezes as coisas aconteceram viabilizadas por pedras. Israel tem muitas rochas. Esses dias o meu filho mais velho chegou para mim e falou assim, pai, o que uma pedra disse para outra? Eu disse, não sei, filho. Ele falou, a vida é dura. Eu falei, filho, o que você quer ser quando você crescer? Ele disse, pastor. Eu falei, as piadas já estão combinando mesmo. Para que eu não minta sozinho, né? Porque você não acha que eu estou forçando a história. Eu estava vindo para cá, antes de deixá-lo no culto infantil. Ele falou assim, pai, qual é o carro que diz que vai chover? Eu falei, meu Deus, meu filho vai ser pastor mesmo. Ele, não sei, meu filho. Ele falou, o céu está preto? Eu falei, filho, você quer ser alguma outra coisa da vida? Aí ele falou assim, político. Eu falei, meu filho, fica no pastor que é melhor. As duas classes estão em descrédito. Ele ganhou a eleição dos embaixadores, porque cada semestre tem uma eleição lá nos embaixadores. Ele ganhou, ele é o presidente lá desse semestre. E eles têm que fazer um discurso, um negócio. E aí, pai, eu ganhei hoje lá nos embaixadores. Eu falei, que legal, filho, eu fiz um discurso, foi legal. Eu falei, que bom. O que você prometeu no seu discurso, meu filho? Não lembro. Então ele está no caminho, tanto para ser pastor ou político. Não lembro o que prometeu, está tudo certo, né? Voltando à história das pedras. Então, a Bíblia muitas vezes menciona histórias maravilhosas que aconteceram cercadas de pedras. Elas estão ali acontecendo. E hoje, é isso que eu vou fazer. O que essas pedras diriam para nós? Deixa eu pedir ajuda aqui para o meu queridão, fazendo um favor. Traz aqui para mim. Hoje o que eu vou fazer com os irmãos é uma entrevista com pedras. Obrigado, André. Isso é o que eu vou fazer. O que essas pedras diriam para nós, se elas pudessem falar acerca daquilo que elas viram e ouviram? E eu tenho aqui nas minhas mãos uma primeira pedra. E esta é a pedra de Jacó. A história dela está em Gênesis capítulo de número 28. E se nós fôssemos perguntar para essa pedra, qual é o seu testemunho? Eu não vou fazer a voz da pedra, eu vou fazer a minha voz, tá bom? Qual é o seu testemunho? Qual é a sua história? O que você viu naquele dia? Talvez ela nos dissesse assim, olha, eu me lembro daquele dia, estava escuro, era um deserto, fazia frio, como na maioria das noites faz no deserto, onde eu ficava, e tudo estava em silêncio, até que eu ouvi os passos daquele homem que estava para lá de angustiado. Afinal de contas, ele estava fugindo do irmão, ele tinha trapaceado o seu irmão, ele tinha trapaceado o seu pai, e ele estava fugindo, ele estava sendo perseguido. E eu nunca vou me esquecer que aquele homem parou ali onde eu estava, e ele estava perturbado, ele estava confuso, ele estava perdido, ele achava que para ele não tinha mais solução para a sua vida, que a sua história não ia dar em lugar nenhum. E eu nunca vou me esquecer no momento em que ele me puxou assim e colocou a sua cabeça sobre mim. E ali, deitado com a sua cabeça sobre mim, ele adormeceu. E naquela noite, enquanto ele adormeceu, Deus deu àquele homem, Deus deu a Jacó um sonho. E naquele sonho, Jacó pôde ver uma escada que vinha do céu à terra. E naquela escada havia anjos que subiam e desciam, subiam e desciam. Deus estava dizendo para Jacó de que o céu estava conectado com a terra, e a terra estava conectada com o céu. Aquele homem, quando acordou no outro dia, eu não consigo me esquecer disso, ele pegou o óleo, derramou sobre mim. Ele teve naquela noite o que eu poderia chamar de um sonho ungido. Deus deu àquele homem perdido, confuso, sem saber o que seria da sua própria vida, Deus deu para ele um sentido, Deus deu para ele um norte. Deus disse a Jacó naquela noite, ainda não é o seu fim.
E por mais que você ache que está sozinho, que não tem mais jeito, de que esse lugar é deserto demais, de que nunca haverá nenhum tipo de socorro que possa te alcançar, Deus disse a Jacó naquela noite: o céu continua conectado com a terra. E eu preciso dizer a vocês que a vida daquele homem mudou naquela noite. Aquele homem que estava perdido, confuso, sem rumo para a vida, levantou-se dali, achou um caminho para a sua vida, e eu fiquei sabendo que Deus lhe deu esposa, filhos, filhas, bens. Deus o enriqueceu, Deus o prosperou. Na verdade, Deus se tornou o Deus dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Assim, nessa noite, irmãos, eu estou aqui para dizer que assim como Deus mudou a história de Jacó no momento em que ele estava mais perdido na sua vida, Ele também pode nos encontrar hoje à noite. Talvez você chegou aqui perdido, sem respostas, desiludido, dizendo: para mim não tem mais saída, para mim não tem mais jeito. O céu continua conectado à terra. O Espírito de Deus continua visitando corações que se abrem e dizem: Deus, eu preciso do Senhor, e não importa aonde você esteja, o Senhor pode te encontrar. Mas nós temos outra pedra com a qual a gente poderia falar hoje à noite. Nós temos uma segunda pedra, e essa segunda pedra é a pedra de Moisés. A história dessa pedra está em Êxodo, capítulo de número 17. Qual é o seu testemunho, pedra? O que você tem a dizer para nós? Talvez ela nos dissesse: eu, como aquela minha irmãzinha ali, eu também estava no deserto. Só que ela contou uma história que passou à noite, e a minha história passou-se de dia. Estava calor, porque no deserto faz muito calor. E o deserto é um lugar seco, é um lugar árido. O deserto é um lugar onde não há vida, onde não há provisão, onde a água é o recurso mais vital e que você menos tem. E eu estava naquele dia ali onde eu sempre estava, e eu achava que seria mais um dia ordinário, mas de repente eu comecei a ouvir passos, e aqueles passos foram se avolumando, foram crescendo, e quando eu avistei, eu vi que se tratava de uma multidão de pessoas que vinham caminhando no deserto, mas eles não estavam felizes. Eles estavam caminhando naquele deserto, mas eles estavam reclamando, eles estavam murmurando, eles estavam chateados, eles estavam contrariados de estar ali naquele lugar. E eu me lembro de ouvir uma conversa, algumas pessoas dizendo sobre como era melhor no tempo em que eles estavam no Egito, e eles estavam com muita sede, por isso talvez eles reclamassem tanto. E eu nunca vou me esquecer, quando de repente, aquele velho homem com as suas sandálias se colocou à frente do povo, e aquele velho homem tinha uma vara na sua mão, o nome daquele homem era Moisés. Então ele disse ao povo: aquietem-se. Eu não consigo me esquecer de quando ele levantou a sua vara e veio para dar em mim. Eu pensei comigo: por que eu não fiz nada? Não, essa parte não tem na história. Ele levantou a sua vara e então ele bateu em mim. E no instante que ele bateu com aquela vara em mim, eu sempre fui uma rocha, nada nunca muda para uma rocha, mas eu senti que algo começou a acontecer dentro de mim, algo começou a borbulhar dentro de mim, uma pressão enorme que eu nunca tinha sentido, e quando eu dei por mim, a água saiu da rocha. Quando eu olhei em volta, aquilo que era um deserto, um lugar seco, assim, do nada, tinha se transformado em um rio. E eu estou aqui hoje para testemunhar para vocês, Igreja Batista Memorial, de que existe um Deus que supre as nossas necessidades. Existe um Deus que provê na vida do seu povo. Existe um Deus que, por mais que a gente ache que ali não tem como extrair nada de belo, há um Deus que tira a beleza das cinzas. Há um Deus que tira manancial dos lugares secos. Há um Deus que faz a rocha dar água. Há um Deus que nos visita nos dias mais duros que nós passamos na nossa história. Há um Deus que toca na nossa história e que supre a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz: o meu Deus, segundo a sua infinita riqueza, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Eu estou aqui para testemunhar para você hoje: Deus supre a necessidade do seu povo. Se a pedra de Jacó nos fala de um Deus que traz sentido à nossa vida quando estamos perdidos, a pedra de Moisés fala de um Deus que supre as nossas necessidades, mas a gente tem outras pedras aqui com as quais a gente pode falar hoje. E eu quero apresentar para vocês a pedra de Josué. Essa pedra, a história dessa pedra está em Josué, capítulo de número 6. E a história que ela nos conta, talvez seja a história de uma pedra que estava no topo da muralha.
Eu estava no topo da muralha, eu fui colocado lá em cima. Eu me lembro quando aquela muralha ficou pronta, quando aqueles construtores terminaram, depois de anos de levantar aquela muralha. Eu me lembro de toda a população da cidade se afastando e dizendo: nós nunca vimos algo assim. Com certeza, a nossa cidade é a cidade mais segura do mundo. Não existe força humana, não existe força bélica, não existe força militar que possa colocar essa muralha abaixo. Eu tinha uma visão privilegiada lá em cima, e eu me lembro que eu e a minha família inteira estávamos empregados, meus tios, minhas tias, meus primos, meus irmãos, estava todo mundo ali, e a gente falava entre si dizendo: ninguém nunca vai nos tirar daqui. A gente encontrou um lugar onde a gente vai passar toda a história. Mas um dia amanheceu, e quando amanheceu eu percebi uma sombra diferente no horizonte, e aquela sombra foi aumentando, aumentando, e de repente eu vi que se tratava de uma nuvem de pessoas, milhares de pessoas. Eles acamparam um pouco afastados de nós. No outro dia eles se colocaram em fila, em forma, e eles deram uma volta em torno da cidade. No segundo dia eles fizeram a mesma coisa, deram uma volta em torno da cidade. No terceiro dia, quando eles começaram a dar aquela volta, eu me lembro das pessoas subindo lá no topo, e escarnecendo deles, e dizendo: vocês são um bando de doidos, um bando de lunáticos, um bando de gente fanática, religiosa, que loucura é essa? Por que vocês não tentam dar outro jeito? E eles estavam sendo escarnecidos, eles estavam sendo tirados sarro da sua cara. Até que eles fizeram isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, sempre uma volta. Mas no sétimo dia, eles se enfileiraram de uma maneira diferente. Quem estava à frente não era mais um exército, ou só os homens mais valentes. Quem estava à frente daquele povo eram os sacerdotes e os músicos. Eu falei: gente, que coisa estranha. Então de repente todo aquele povo ficou em silêncio. E quando eles ficaram em silêncio, uma palavra de ordem foi dada no meio deles, e os músicos e o sacerdote tocaram a trombeta, tocaram o seu shofar de uma maneira impiedosa. E quando eles tocaram o shofar daquela forma, aquele povo gritou de uma forma que a gente nunca tinha ouvido antes. E o grito daquela multidão foi ecoando pelo deserto, e foi batendo nas nossas paredes, e de repente eu senti lá em cima um pequeno tremor. Eu falei: será que é só comigo que está acontecendo? E quando eu olhei à volta, aqueles que estavam do meu lado, aqueles que estavam embaixo de mim, todos estavam tremendo, e a última coisa que eu me lembro foi que a muralha veio ao chão. E quando aquela muralha veio ao chão, eu me lembro quando aquele primeiro homem colocou o pé sobre mim, e quando aquele primeiro homem colocou o pé sobre mim, o povo de Deus estava começando a tomar posse da terra prometida. Nós éramos o símbolo da resistência, nós éramos o símbolo da oposição à vontade de Deus. E eu estou aqui hoje para testemunhar à Igreja Batista Memorial que ainda existe um Deus que derruba muralhas. Ainda existe um Deus que derruba os muros da resistência, muros que tentam nos conter, muros que tentam barrar os nossos sonhos, muros que tentam se levantar a nós e dizer: você nunca vai ter um relacionamento verdadeiro de novo com seu filho, você nunca vai ter um relacionamento verdadeiro com a sua filha de novo, os seus filhos jamais farão as pazes de novo, você nunca vai voltar a ter um casamento como você tinha, você nunca vai conseguir se relacionar de novo com aquela pessoa. E eu estou aqui para dizer que esses muros os desafiam, talvez dia ou noite, se colocando entre nós e aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas eu digo hoje, eu vi um Deus que derruba muralhas, e esse Deus está presente na sua igreja hoje, nesse lugar. Ele está entre nós, Ele derruba as muralhas. Então eu não me importo com quão grandes os muros sejam, com quão largos eles sejam, ou quão imponentes eles sejam, ou quão antigos eles sejam, não me importa. O meu Deus é maior. O Deus a quem eu sirvo é maior do que qualquer muralha, e Ele pode colocá-los no chão. Deus pode derrubar os muros que se levantaram entre você e alguém, e em nome de Jesus, irmão, eu queria dizer isso para você hoje de todo o meu coração. Eu creio, muralhas caem no reino do Espírito, quando o povo de Deus se levanta e começa a orar e clamar e buscar o seu santo nome. Quando nos posicionamos no reino de Deus e começamos a clamar, aquilo é uma figura do povo. O povo está se posicionando no reino do Espírito. Eles dizem: nós não temos
temos força braçal, nós não temos armas carnais para lidar com isso, mas nós temos armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são armas da carne, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu creio nisso, você crê nisso? Erga suas mãos aos céus em nome de Jesus e comece a orar e clamar pela muralha que precisa cair na sua vida. Erga suas mãos e diga: Deus, visita hoje, visita agora. Creia nisso em nome de Jesus. A igreja primitiva era uma igreja marcada pela oração. Ore, clame e diga: Deus, visita meu filho, visita minha filha, visita meu casamento, visita, Senhor, relacionamentos que precisam ser resgatados, visita muralhas que estão se opondo à tua vontade na nossa vida. E nós, como um povo de Deus, em nome de Jesus, queremos dizer: nossa arma não é a cognição, nossa arma não é a força física, nossa arma não são os argumentos, a nossa arma é a oração, aleluia. E nela nos posicionamos e dizendo: muralhas cairão para a glória de Deus. Oração derruba muralhas, irmãos. Não é isso que Atos capítulo número 12 diz? Pedro estava preso, algemado, portão trancado, cela trancada, só que Atos 12 põe um mas. Você pode estar passando por um monte de coisa na sua vida, um monte de muros à sua frente, coloque um mas, diz Atos 12, mas a igreja estava em fervente oração. E quando o povo de Deus clama, as coisas mudam, irmãos. Nós ouvimos aqui ontem no testemunho, no velório do nosso missionário pastor Afonso, quando as coisas não tinham jeito, lá no campo em Moçambique, levava para o missionário, levava para o outro, chegava nos missionários americanos, falava assim: isso aqui não tem jeito. Sabe o que eles diziam, irmãos? Leva para o Afonso, que o Afonso dá jeito. Aí chegava lá no Afonso, contava a história: o senhor acha que não tem jeito? Ele dizia: sempre tem jeito, nós podemos orar. Sempre tem jeito, nós podemos orar. O Deus que derruba muralhas está entre nós, amém, queridos? Ele continua sendo o mesmo, mas tem outras pedras que poderiam nos dizer alguma coisa hoje. Essa aqui é pequenininha. Qual é a sua história, pedra? Eu sou a pedra de Davi. A minha história está em 1 Samuel, capítulo de número 17. E eu estava no fundo de um riacho. Na verdade, a minha trajetória é longa, porque quando eu caí nesse riacho, eu era cheio de pontas, cheio de arestas, cheio de raiva, cheio de amargura, cheio de dificuldades. Mas aquele rio foi me enrolando, e eu fui batendo de um lado para o outro, e eu fui sendo moldada, eu fui sendo preparada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu fui sendo rolada de um lado para o outro, fruto de um longo processo, e eu me tornei assim, mais lisa, mais modelada. E eu não posso me esquecer do dia em que, lá no fundo daquele riacho, a mão do pastor me alcançou. O pastor me escolheu. Ele poderia ter escolhido muitas outras pedras, tinha outras ali que talvez estivessem até mais preparadas do que eu, que fossem mais estudadas do que eu, mais preparadas do que eu, mais capazes do que eu, tivessem assim até um molde melhor do que o meu, mas ele me escolheu, por algum motivo que eu não sei, o pastor me escolheu. Foi então que ele me colocou no estilingue. Quando ele me colocou no estilingue, ele começou a dar voltas, e naquele momento eu pude perceber que tudo aquilo para o qual eu tinha sido preparada, havia chegado o meu momento, eu seria lançada para o meu destino. E aquele pastor me rodou, e ele me lançou com toda a sua força. E quando ele me lançou com toda a sua força, a última coisa que eu lembro de ter visto é um velho gigante chamado Golias, que estava 40 dias desafiando o povo de Deus, dizendo que Deus não poderia fazer nada para livrar aquele povo, mas ele não contava com alguém que faria algo em nome do Senhor. A última coisa que eu me lembro foi de ver a testa de Golias, e eu acertei com força, e ele caiu com o rosto em chão, estatelado. Por isso meu testemunho hoje, Igreja Batista Memorial, é que ainda existe um Deus que derruba gigantes. Ainda existe um Deus que derruba as coisas que se opõem a nós, e que não só se opõem a nós, mas que falam a nós. Ainda existe um Deus que derruba os gigantes dos relatórios médicos. Os médicos só cumprem a sua função como médicos, mas talvez você ouviu há poucos dias alguém dizendo: olha, um gigante surgiu, o câncer chegou.
Talvez você ouviu, olha, o gigante se levantou, você tem um problema no coração. Talvez você ouviu o gigante que diz, ele se levantou, você tem uma doença autoimune, você tem algo o qual não tem cura. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo também, há uma pedra que está sendo preparada, e vai chegar a hora que Deus vai usá-la para derrubar os gigantes na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, pode aplaudir o nome do Senhor. Deus vem te preparando e você nem sabe, Senhor, por que isso, Senhor, por que aquilo, Senhor, por que aquilo outro. Você está aqui, irmãos, mas Deus já está lá, e Ele está preparando você. Ele continua derrubando os gigantes que nos desafiam, e que dizem que a gente não vai conseguir, e que dizem que a gente não vai chegar lá. Deixa eu falar uma coisa para você, é por isso que nós precisamos de um pastor na nossa vida, o supremo pastor, do Salmo 23, porque essa daqui estava lá no fundo do riacho, lá na lama, enterrada. Talvez você esteja assim, no fundo de um riacho, enterrado sobre a lama, com sujeira sobre você, mas se você disser, pastor, me ajuda, o pastor das nossas almas vai nos tirar de lá e vai dizer, eu tenho um destino para a sua vida, eu tenho um propósito para o qual eu te criei, eu te escolhi. E essa pedra nos testemunha hoje que Deus continua derrubando gigantes. A gente pode ouvir uma outra pedra hoje? Essa pedra é diferente, acho que ela está manchada de sangue. Quem é você, pedra? A minha história está em Marcos capítulo número 5, eu era a pedra que ficava na mão do possesso gadareno. Aquele homem andava entre sepulcros, ele uivava, ele se batia, não havia grilhão, não havia corrente que podia segurar aquele homem, não havia homem que dava jeito naquele homem. Ele gritava durante o dia, ele uivava durante a noite, ele se mutilava, ele berrava desesperado pedindo ajuda, porque havia dentro dele uma legião de demônios, uma multidão de demônios. E quando ele, já no auge do seu desespero, ele me pegava e começava a se cortar, porque havia muito ódio dele para consigo mesmo. Ele já não queria mais viver, ele já não via mais razão para continuar existindo, ele já não queria enfrentar o novo dia que estava amanhecendo, então ele se mutilava, ele se cortava, talvez numa tentativa de dar fim a todo aquele sofrimento, a toda aquela agonia, a toda aquela opressão que estava sobre a sua vida. Não havia homem que pudesse dominá-lo, não havia programa que pudesse transformá-lo, não havia conselheiro que pudesse ajudá-lo, mas um dia desembarcou nas terras de Gadara um homem galileu, aleluia, e aquele homem desceu do seu barco. Aquele homem era diferente, porque quando aquele homem desceu, ele não precisou fazer nada. Aquele homem que ainda me tinha em suas mãos, correu e se ajoelhou aos seus pés, e começou a adorá-lo. Foi então que Jesus colocou as mãos sobre sua cabeça e disse, seja liberto. E aquele homem que há tantos anos estava opresso, que há tantos anos se machucava e que não tinha mais razão para viver, ele recobrou sua consciência, ele recobrou amor pela vida, ele se vestiu, ele começou a comer. Foi então que ele me jogou ao chão, para nunca mais me pegar de novo. E eu estou aqui para dizer hoje à noite, Igreja Batista Memorial, eu quero testemunhar a vocês, que ainda existe um Deus que liberta as pessoas. Ainda existe um Deus que liberta os oprimidos. Ainda existe um Deus que liberta os cativos. Ainda existe um Deus que liberta os drogados. Ainda existe um Deus que liberta do suicídio, da ideação suicida.
Ainda existe um Deus que liberta da flagelação dos meninos que se escondem para cortar os seus pulsos, daqueles que sonham em fazer uma forca e colocar o seu pescoço lá. Ainda existe um Deus que liberta os viciados na cocaína, na heroína, na droga e no crack. Ainda existe um Deus que liberta o homem que tudo que tem como companhia é uma garrafa de vodka, de cerveja ou de álcool. Esse Deus é vivo e presente, Ele é o Cristo, e Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Clame por Ele, porque o seu sangue pode te libertar. Não há mais sangue que precisemos derramar por libertação, porque todo o sangue foi derramado na cruz do Calvário por nós. Ele é o Deus que liberta das correntes. João 8,36: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade de Cristo é uma verdade que liberta na alma, no espírito, no âmago. Talvez você já bateu a todas as portas, você já foi no psicólogo, no psiquiatra, no programa, nos programas de recuperação, no aconselhamento, nos grupos de alcoólicos anônimos e todos esses. Você já deitou em inúmeras camas, você já usou inúmeras doses, você já experimentou de tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa: não há pessoa que Cristo não possa libertar. Não há. Ele é o Deus que liberta. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há caso difícil demais para Jesus, não há pessoa difícil demais para Jesus, não há alma que não possa ser tocada por Ele. Jovem, adolescente que está aqui hoje, ouça o que eu vou te dizer: não há vida que não possa ser tocada por Ele. Talvez há um espírito soprando na sua mente, no seu coração, dizendo que você tem que dar cabo da sua vida, de que seus pais não te amam, de que você não é aceito no grupo, de que você não é bonita, e colocando em você um espírito de anorexia, de bulimia. Talvez você olhe no espelho e nem se enxerga mais como menino, ou nem se enxerga mais como homem. Ouça a voz que te liberta hoje à noite, e ela diz: eu te fiz, eu te amei, eu te criei, e eu te fiz para um propósito, para a minha glória e honra. Aleluia! Ouça esse pregador hoje à noite, ouça esse pregador hoje à noite. Jesus Cristo te ama. Ele sonhou com você, Ele planejou você, Ele escolheu você. Ouça esse pregador hoje à noite. Não há nada que você precise pôr para dentro para se sentir feliz. Você só precisa de Cristo no seu coração. Ele liberta os cativos. Há uma última pedra. A história dessa pedra está em João, capítulo de número 8. E essa é a pedra do perdão. Qual é a sua história, pedra? Eu estava lá, no dia em que eles a trouxeram diante de Jesus. Ela tinha sido pega cometendo o pior dos erros. Ela tinha adulterado. E eles a levaram à presença de Jesus, porque eles queriam humilhá-la, porque eles queriam dilacerá-la. Eles a levaram à presença de Jesus, e eles carregavam inúmeras iguais a mim nas suas mãos. Eles mal podiam ver a hora de arremessar essas pedras sobre ela. Era tudo o que eles esperavam. E eles disseram a Jesus: a lei de Moisés diz que esta mulher que errou dessa forma, ela deve ser apedrejada, ela deve morrer na vergonha, ela deve morrer na imoralidade. Só que eu me lembro que eles cometeram o mais terrível engano que toda pessoa possuída pelo espírito da morte pode cometer. Eles perguntaram: e tu, mestre, o que dizes? E eu me lembro que Jesus então se agachou na areia e ele começou a escrever. E ao invés de dizer para eles: bom, ela errou, podem jogar as pedras nela, ele disse: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. E ele voltou a escrever. E sabe, algo muito interessante aconteceu, porque do mais velho para o mais novo, todos foram jogando as suas pedras. E Jesus estava ali, escrevendo na terra. Porque Deus é assim, irmãos. Deus toca nas coisas sujas.
um Deus que é santo, luz inacessível, no qual não há sombra de variação ou mudança. Ele se faz carne e toca na nossa sujeira. Ele toca nas situações imundas. Ele toca nos erros grosseiros. Ele toca nos pecados mais humilhantes. E Jesus continuou escrevendo. Quando ele levantou a sua cabeça, ele disse: onde estão os teus acusadores? Ele disse: todos foram embora. E eu me lembro que eu havia sido jogada no chão, e eu disse: será que é agora que Jesus vai me pegar e vai me lançar contra ela? Porque se tem alguém que pode apedrejá-la, é Jesus. Ele não tem pecado. Mas Jesus não me pegou. Jesus estendeu a mão para ela e disse: se eles não te acusam, nem eu. Vá e não peques mais. E eu estou aqui para testemunhar, Igreja Batista Memorial, que Deus é um Deus que perdoa pecados. Que Deus é um Deus que não trabalha com acusação. Quem acusa é Satanás. Aliás, essa é a arma número 1 de Satanás. Ele é o acusador. Ele nos diz: você está sujo, você é imundo, você é indigno, eu sei o que você fez. Eu sei o que você nunca contou para ninguém, eu sei por onde você andou, você não merecia estar aqui. Bem-vindo ao clube, nenhum de nós merecíamos estar aqui, nós estamos aqui pelos méritos da cruz do Calvário. Leve a sua sujeira para Jesus hoje, e ouça as 2 coisas que só Jesus pode te dar. Primeiro, perdão. Se eles não te acusam, nem eu. Receba poder para parar de pecar. Vá e não peques mais. Só Jesus pode perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Você diz: pastor, mas é muito sujo, será que Ele tocaria em mim? Ele toca na situação mais suja e mais fedida. Quando o filho, cheirando a lavagem de porco, chega em casa, o pai não diz: toma um banho primeiro, depois eu te abraço. O pai abraça o filho e diz: que bom que você chegou em casa. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite. Eu não sei qual é a pedra que fala ao seu coração. Talvez você esteja precisando da pedra de Jacó. Você precisa: eu preciso de um sentido para a minha vida, eu preciso de um norte, eu estou perdido. Talvez você precise da pedra de Josué, enfrentando muralhas que parecem intransponíveis. Talvez você precise da pedra de Josué, precise da pedra de Moisés, lidando com um lugar seco, um lugar árido, e você precisa de provisão na sua vida. Você diz: pastor, é seco demais, talvez eu precise de um refrigério na minha alma. Talvez você precise da pedra de Josué, lidando com as muralhas intransponíveis que se opõem à sua vida. Talvez você precise da pedra de Davi, coisas que têm falado à sua mente, ao seu coração, te desvalorizando. Talvez você precise da pedra do Gadareno, uma luta, uma dificuldade que há tantos anos você enfrenta, que você acha que não tem jeito, que não pode haver toque. Ou você precisa da pedra do perdão, para quebrar o ciclo do pecado na sua história. Seja quais forem, ou qual for a que você precisa, todas elas têm um nome: Jesus Cristo. Tudo é por Ele. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos, todos os olhos fechados, todas as cabeças curvadas. Pedir que todo movimento cesse, e que você coloque o seu coração na presença do Senhor e diga: Deus, Tu estás aí. E a resposta de Deus é: eu estou aqui. Deus, o Senhor ainda me ama? E a resposta de Deus é: eu te amei, eu te amo e eu te amarei. Deus, o Senhor tem ouvido as minhas orações, e Deus está dizendo: eu sempre ouço as orações que são feitas no nome do meu Filho Jesus. Deus, o Senhor vai me socorrer, e a Bíblia diz: clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus, o Senhor vai trazer provisão. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e vos será dado.
Eu não sei qual é a sua história, o que eu sei é que existe um Cristo que conhece a história de todos nós, e Igreja Batista Memorial, Ele está aqui hoje à noite, sua presença é viva, verdadeira e real. Põe a mão sobre o seu coração. Querido Deus, ouve nosso coração, ouve a nossa vida. Ouve, Senhor, nossos dilemas, nossas angústias. E quando nós passamos pela Bíblia, nós percebemos que o Senhor sempre esteve presente nas mais diversas situações. E, ó Pai amado, hoje eu te peço, ministra o coração de homens e mulheres, em nome de Jesus, que o Senhor é a nossa pedra de ajuda, aleluia, que o Senhor é aquele que pode mudar, transformar a nossa história. Deus, eu te clamo, visita com libertação, com transformação. Visita, Pai amado, quebrando barreiras, quebrando muralhas, gente que chegou aqui hoje com muros intransponíveis, aonde deveria haver uma ponte, há um muro, há uma muralha, relacionamentos que se quebraram, que se desfizeram ao longo da vida, e que a gente diz, será que tem jeito? Eu te peço, restaura para a glória de Deus. Gente debaixo de uma opressão, debaixo de um vício, ó Pai amado, que não consegue se libertar daquele ciclo onde se esvai sua saúde, seu dinheiro, seus bens, sua emoção, sua vitalidade. Eu te peço, quebra esse grilhão hoje em nome de Jesus. Converte, Deus, coração de pais a filhos e de filhos a pais, para a glória do teu santo nome. Aqueles que talvez chegaram aqui hoje debaixo da escravidão do pecado, e hoje eu te peço em nome de Jesus, quebra esse jugo, porque Tu és um Deus que perdoa, libera poder na mente e nos corações, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera na mente dizendo, eu sou o Teu Deus, eu te perdoo, eu te saro, mas mais do que isso, eu te capacito para viver diferente, para mudar o ciclo, para mudar a história e para proclamar, Jesus me libertou, aleluia. Tu és a nossa pedra, age, Senhor, em nome de Jesus. Age, ó Pai amado, como o Senhor fez na pedra de Jacó, dá um rumo para aqueles que estão perdidos. Age como o Senhor fez, ó Deus, na pedra de Moisés, traz provisão nos dias mais secos e mais áridos. Age como o Senhor fez na pedra de Josué, derruba muralhas que parecem intransponíveis. Age como o Senhor fez nos dias de Davi, Senhor, ministra, ó Deus, dizendo, gigantes podem cair pela fé. Age, Senhor, como o Senhor agiu na vida daquele possesso de Gadara. Eu quero te dizer, meu querido irmão, em nome de Jesus, o mundo espiritual, ele tem um Senhor, e esse Senhor conquistou para si as chaves da morte e do inferno. Ele é o Deus que liberta, que cura e que sara, e o nome dele é Jesus Cristo. Liberta, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa aqueles que erraram e que não tem mais coragem de levantar as suas mãos e dizer, será que eu ainda posso? Deus quer te sarar, Deus quer te curar, Deus quer te perdoar e te recolocar no caminho. Ele quer dizer, vai, não peques mais. O pecado nos prende, o pecado nos estagna, o pecado não deixa a gente para frente na vida, mas quando Cristo se põe na nossa história, Ele diz, chega ao fim esse ciclo hoje, e eu te libero para ir em nome de Jesus. Homem casado que está aqui, escravo do pecado, seja livre em nome de Jesus. Jovem, adolescente, nesse ciclo que não deixa você crescer na sua vida espiritual, recebe perdão e recebe poder para ir. Deus tem outro caminho, um caminho mais alto para você, Ele tem, aleluia. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Na sua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos cantar. Quem sou eu? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Canta, irmão! Quem Deus liberta,
casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Creia! Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Erga as suas mãos aos céus e louve o Senhor. Quem Deus livre, louve a Ele. Aleluia. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu sou filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Posso te contar a história de uma última pedra e a gente vai embora? Não está no esboço. É domingo de manhã. Eu me lembro quando eles escavaram a rocha. Eu me lembro quando eles começaram a preparar aquele lugar. José era um homem bondoso. Eu me lembro que aquele lugar ficou vago por um bom tempo. E eu fui colocado ali para selar aquele lugar. Sexta-feira eu ouvi um grande burburinho em Jerusalém. Algo diferente estava acontecendo, não era normal, não era comum. Havia muita tristeza, havia muita gritaria, havia muito choro, muita lágrima. De repente a cidade se silenciou, houve trevas, escuridão. Passado um tempo o céu se abriu. José e alguns poucos chegaram com um corpo enrolado em um lençol e colocaram aquele homem ali. E eu fui rolada para fechar aquele lugar. Era sexta-feira à noite, todos foram embora arrasados, destruídos. Sábado, um grande silêncio, todos sem saber o que seria de nós. Foi então que domingo de manhã, eu comecei a ouvir um barulho lá dentro. Aquilo não era normal, aquilo não era comum. E de repente eu comecei a abrir sem que ninguém encostasse em mim, porque eu precisava de homens que me empurrassem, mas agora eu estava sendo movida por um poder que eu não sei de onde vinha. Estava raiando o dia, 2 mulheres apontam no horizonte, 3 mulheres apontam no horizonte. Elas têm bálsamo, elas têm unguento, elas vieram cuidar de um corpo. Quando elas passam por mim, tem grito, tem desespero, elas perguntam: onde está o meu Senhor? O que fizeram com ele? Foi então que eu vi 2 clarões que apareceram do céu, e aqueles homens então, aqueles seres, colocaram as mãos sobre aquelas mulheres, e eu jamais vou me esquecer do que eles disseram. E eles disseram assim: por quê? Vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou e vive para sempre.
Senhor, Ele vive para sempre, Ele é a pedra dos séculos, Ele vive, aleluia. Escolhido, perdoar. Erga suas mãos, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tu és por, Ele é por nós, aleluia. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoar. Eu sou o Senhor. Sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Cante ao Senhor. Quem Deus livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Ele foi nos preparar lugar em tua casa, ó Pai. Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. A voz da igreja, quem Deus libertar. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Aleluia. Eu não quero ir embora. Eu não posso deixar essa noite acabar sem fazer a coisa das mais importantes que existem. Quer dizer para você que está aqui hoje à noite que tem um lugar na casa do Pai para você. Talvez você é órfão. Talvez você é órfão. Talvez você chegou aqui sem destino, sem rumo. Talvez você chegou aqui dizendo: será que alguém me ama? E Jesus está te dizendo: eu te amo tanto que eu morri na cruz do Calvário por você. Eu te amo tanto que eu quero te dar a certeza da vida eterna. Eu sou a rocha na qual você tem que colocar os seus pés. Eu sou a rocha que pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida hoje, viu? Jesus pode mudar a sua vida hoje. Feche os seus olhos. Se alguém está aqui hoje à noite e quer render o seu coração a Jesus, quer dizer: eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa certeza que eu estou na casa do Pai, eu quero render a minha vida a Jesus. Você que deseja entregar o seu coração a Ele hoje, essa é a noite, essa é a hora. Ele te trouxe nesse lugar para dizer a você uma vez mais: eu te amo e eu quero mudar a sua vida. Se você quer render o seu coração a Jesus, um simples gesto, erga a sua mão no lugar onde você está. Eu quero render meu coração ao Senhor, quero pôr a minha vida sobre essa rocha. Erga uma das suas mãos ao céu, só para que eu possa te ver. Diz: eu quero render meu coração a Jesus. Amém. Estou te vendo lá no fundo, estou vendo você, aleluia. Estou vendo você também, querida, aleluia. Erga a sua mão mais alta, amém. Estou vendo você também, aleluia. Alguém mais que quer render o seu coração ao Senhor nessa noite? Ele te trouxe aqui para mudar a sua vida. Estou vendo você, filho. Deus abençoe. Tem uma criança levantando a mão desesperadamente lá no fundo, aleluia. Alguém mais? Aleluia. Estou te vendo, filha, glória a Deus.
Vejo você lá ao fundo também. Aleluia. Você que nessa noite diz: quero render meu coração a Jesus. Onde você estiver, põe a mão sobre o seu coração. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, vidas estão se rendendo ao Senhor. É dia de festa no céu. A alegria nos anjos diante de Deus quando um pecador se volta para o Senhor. Agora eu te peço, Senhor Jesus, que seja um encontro verdadeiro deles com o Senhor hoje. Lava-os com teu sangue, visita-os com a redenção que foi um alto preço pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que nessa noite eles possam confessar ao Senhor que são pecadores, que por si mesmos não conseguem andar, não conseguem caminhar, e que precisam da tua graça. Alcança-os com a tua salvação, com a obra da cruz do Calvário. Todo homem, toda mulher, toda criança que nessa noite toma essa decisão, que possa ser nesta hora selado com o Espírito Santo de Deus. Que possa agora toda tristeza, todo medo, todo espírito de morte, eu sinto isso em meu coração hoje. Gente que chegou aqui com espírito de morte sobre o seu coração, ouça o que Deus está te dizendo. Hoje o espírito da morte é trocado pelo espírito da vida, e esse espírito tem nome, Jesus Cristo. Ele disse a você que hoje abre o seu coração para Ele, Ele te diz: a minha palavra é espírito e vida. Senhor, sela com a tua vida, e que estes homens e mulheres nunca mais sejam os mesmos, e que eles se lembrem como essa noite, como a noite em que a pedra dos séculos trouxe vida para eles, e a rocha é Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, porque é a festa no céu. Ao Senhor a glória e a honra em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor onde você está, aleluia. Ó,